Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Júnior e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre inovação. Como é que a gente faz para ter uma ideia inovadora? Qual é o processo? Como é que se cria? Como é que nasce uma ideia inovadora? Como é que você pode ter uma ideia, de repente, para ajudar o seu bairro, a sua comunidade, as pessoas, de algum modo, impactar a sociedade? É isso que a gente vai discutir aqui, tá? Então, para começar, vamos direto ao ponto. Aqui, você está vendo na sua tela um pouquinho do meu histórico, né, do meu currículo, algumas experiências que eu já tive ao longo dos anos. Eu venho trabalhando com inovação, fazendo palestras, trabalhando com eventos de imersão, eventos de experiência de inovação. Então a gente tem um pouco de experiência sobre isso e o que eu vou falar com vocês é justamente isso, é sobre como que se dá esse processo de inovação na nossa cabeça, tá? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: você já teve uma ideia? Você já sacou? Você já percebeu uma intuição que você teve de alguma ideia que poderia se existir, ela não existe, ou de algum produto que poderia estar no mercado e esse produto ainda não está? Você já teve uma ideia? Você tem uma ideia hoje? Se você tem uma ideia hoje, a gente vai entender a partir de agora como é que você coloca ela em prática. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Infelizmente, eu tenho que jogar um balde de água fria em você. Porque nesse momento, a sua ideia não vale nada. Calma, não precisa ficar com raiva de mim. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando você tem uma ideia e ela está na sua cabeça, ela não vale nada. Dentro do meio de inovação existe um ditado bastante interessante que é o seguinte: a ideia custa 50 centavos o quilo. Ou seja, ideia todo mundo tem. Qual é a diferença entre uma ideia e um sucesso, e uma execução de sucesso, uma resolução de sucesso? É você ter colocado ela em prática. E ela tem que se provado de que ela de fato tem capacidade de sobreviver sozinha. A ideia, ela precisa ter o que a gente chama de sustentabilidade. Ela tem que ser autossustentável. E é isso que a gente vai dizer para vocês agora nessa aula. E se você tem uma ideia genial, você já começou errado. Você não pode ter uma ideia genial. O que você tem que fazer é um processo que a gente vai aprender aqui. Então, se você entrou nessa aula achando que você tem uma ideia genial e que a partir dessa ideia você vai dominar o mundo e você vai revolucionar o mercado, vai com calma. Porque isso aqui, ó, esse cara que você está vendo na tela, ele também teve uma ideia genial. E olha o que aconteceu com ele em uma semana de mercado. Em uma semana de mercado, ele percebeu que a ideia genial que ele tinha não ia para frente. Por que isso acontece? O que mais acontece no mundo são pessoas que perdem dinheiro, perdem tempo, perdem assim, ó, anos de esperança de que ia fazer um negócio revolucionário no mercado e ela não funciona. Ou então você passa anos com uma ideia na cabeça e quando você vai executar você fica frustrado porque ela não funcionou. É isso que acontece quando a gente não tem um processo. E eu vou explicar para vocês nessa aula, tá? Então, vamos começar por aqui. A gente não tem que ser aquela Eugênia, aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que se acha o cara mais inteligente do mundo, que tem uma ideia que ninguém nunca pensou. Eu sei que existem algumas ideias que a gente tem na cabeça, a gente morre de orgulho, mas a gente não quer contar para ninguém. Mas eu preciso explicar para vocês o seguinte: não existe gênio dentro da área de inovação. Então assim, ó, se você é essa pessoa, não vai rolar. Aqui a gente vai falar sobre um processo. Inovação é construção, tá? Ele é um processo criativo. E o processo criativo, ele tem gente que tem dom, tem gente que tem talento, tem gente que tem repertório para ser criativo, mas a criatividade também é um processo que pode ser treinado. Tá? Então o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que na inovação é um processo que a gente vai passando de uma fase para outra e essa ideia vai amadurecendo. Tá? O que eu gosto de fazer uma analogia? A analogia é o seguinte: às vezes a gente tem uma ideia, só que ela está um pouco confusa na nossa cabeça porque a gente tem insights, a gente tem algumas conexões, mas a gente não consegue analisá-la no todo. Para você ter uma ideia inovadora, a gente precisa quebrar essa ideia em vários pedaços diferentes. E conforme a gente vai pegando esse novelo, essas linhas que estão um pouco bagunçadas na tua cabeça, você vai organizando essas linhas, né? E eu gosto de separar isso em 3 fases. A primeira fase é a fase do problema. Você separa dessa sua ideia, dessa sua confusão que não está muito clara na tua cabeça. O que é a definição do problema que você quer resolver. Você separa qual é a solução que você acha que vai funcionar. E você separa depois um espaço para você ter a solução testada.
tá? Então a gente analisa uma ideia inovadora nesses três momentos diferentes, tá? E para a gente passar por esses momentos diferentes, a gente passa por uma metodologia que eu vou explicar para vocês. E aí eu te pergunto, você pode perceber que muitas pessoas têm um feeling, né? Têm uma intuição muito boa para negócio. Outras não têm, né? Isso varia muito de cada pessoa. Aí você pode me perguntar, tá, professor, eu tenho uma intuição. E onde é que entra a minha intuição para executar o meu negócio? Aí eu te falo, eu vou te responder daqui a pouco. Segura a curiosidade, mas eu vou te responder onde é que entra a intuição nesse negócio de modelar uma ideia inovadora, tá? Eu queria mostrar para vocês primeiro, antes de responder essa pergunta, uma definição do Clayton Christensen, que é um autor muito renomado na área de inovação, especialmente na área de inovação disruptiva. Ele diz o seguinte: a inovação disruptiva que descreve a introdução de produtos ou serviços inovadores que, inicialmente, podem não ser tão sofisticados ou não desempenhar tão bem assim quanto as ofertas que já existem no mercado. O que isso quer dizer? É isso que eu estava te falando agora há pouco. É um processo que a gente vai construindo. Então, um produto, uma ideia inovadora, ela nasce e vai passar por um processo até, de fato, ela se constituir inovadora e, em alguns momentos, até desbancar os outros serviços, outros produtos que existem no mercado. Então, o que o Christensen continua dizendo? As inovações têm o potencial de transformar radicalmente o mercado ao longo do tempo, substituindo gradualmente as soluções estabelecidas. E o que é a inovação social? Um outro conceito importante para a gente entender se você quiser empreender, por exemplo, na área social e ajudar aos problemas da sociedade. A inovação social é esse conceito que engloba as novas abordagens para resolver as questões sociais, problemas sociais que já existem no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, tá? Essa abordagem ela representa o quê? Uma ruptura entre as soluções convencionais e oferece respostas criativas para os desafios da natureza econômica e social que não estão sendo adequadamente resolvidas tanto pelo mercado, pelas empresas, e nem pelo Estado. Tá? Então, existe uma lacuna de problemas sociais que não estão sendo resolvidos nem pelo mercado nem pelo Estado, em que você pode atacar, que esses problemas ainda não existe uma solução adequada para eles, né? Uma solução que traz eficiência, que traz eficácia, e quem sabe é nessa lacuna, nessa oportunidade que você pode entrar com uma ideia e criar uma solução de inovação social. O processo de inovação social envolve a criação, a obtenção de apoio e implementação e a atender essas novas necessidades e a resolver os problemas sociais. Então existe um método, tá? Existem alguns métodos diferentes, algumas metodologias diferentes. Eu vou explicar para vocês uma delas chamada Lean Startup. É uma metodologia bem interessante que ela explica um pouco de como que você pode criar o seu produto inovador, tá? Ele basicamente se constitui de 3 fases: a construção, a medição e o aprendizado. Quando em cada momento, em cada fase que você passa, você vai ter ali um artefato, ou você vai ter a construção palpável, tangível daquilo que você está construindo em cada uma daquelas fases, tá? Então, na primeira fase, a fase de ideia, é esse momento que a gente está agora. Eu acho que essa ideia X vai funcionar para resolver tal problema. Tudo bem. Agora a gente vai entrar no ciclo e vai passar por esse ciclo para a gente perceber se até o final desse ciclo essa ideia ela tem sustentabilidade, ela é autossustentável, tá bom? Tá, então agora eu vou responder para vocês onde é que entra a sua intuição. Okay? Onde é que entra a sua intuição? Se você acha que você tem intuição para negócios, ou que você acha que você tem uma intuição para criar um produto ou um serviço que não existe no mercado, eu te digo, a sua intuição ela é importante, porque ela pode trazer contigo aí um background, né, um know-how, uma bagagem cultural e de conhecimento que você tem sobre determinado assunto, mas ela precisa ser baseada em mais do que a sua opinião. Ela precisa de dados. Correto? As empresas inovadoras, as soluções inovadoras, as ideias inovadoras precisam e elas são baseadas em dados. Elas não são baseadas apenas em opiniões. Então vamos ver um pouco sobre isso, tá? O que você está vendo aqui na tua tela é uma metodologia tradicional. Ela tem uma ideia, aí depois dessa ideia ela define um escopo, ou seja, qual é a área de atuação, ela limita, né, onde que ela vai atuar. Depois ela cria ali um plano de negócios, né, um business case. Depois ela desenvolve aquilo. Depois que ela desenvolveu, ela testa o seu produto. Depois ela lança no mercado. Isso é um modelo tradicional de criação de negócios, né, baseado em alguma ideia. Mas, para você ter uma ideia inovadora, você precisa seguir
outra metodologia. Você precisa seguir uma metodologia que é baseada em problema. Ou seja, perceba que aqui agora o que a gente tem que se basear é na necessidade que não está sendo atendida, nem pelo mercado e nem pelo Estado. A gente tem que entender profundamente qual é essa necessidade, para depois a gente definir o escopo, para só então a gente ter uma ideia. Perceba que nesse método, nessa metodologia, a ideia não é a coisa mais importante, ela não é a coisa inicial, não é por onde você começa. A ideia vem lá depois, lá na frente, é a terceira etapa. Porque o que você precisa entender primeiro é profundamente qual o problema que existe que não está sendo resolvido. E só então você vai limitar para depois você pensar na sua ideia. Ou seja, a ideia ela tem que ser executada depois que você já entendeu profundamente qual é a necessidade que precisa ser resolvida, que não está sendo resolvida, e você já definiu o escopo. A ideia não é a etapa inicial de um processo inovador. E só a ideia, depois você desenvolve, você testa e lança. Então, entenda isso. Ideia inovadora, ela não começa pela ideia. Ela começa por um processo de compreensão profunda do problema e do contexto onde ele está inserido depois que ele é definido um escopo, correto? Aqui a gente tem os estudos da FastBridge. O que ela fez? É uma empresa de consultoria global e ela fez uma análise dos negócios que são baseados em ideia e dos negócios que são baseados em problema. E aqui você está vendo a taxa de sucesso de cada um deles. A taxa de sucesso de negócios baseado em ideia é de 5 a 10%, de ideias de negócios inovadores. 5 a 10%. E a taxa de sucesso das empresas inovadoras baseadas em problema é de 70% de sucesso. Olha só a diferença entre 5, 10 e 70%. É isso que faz a diferença entre uma empresa inovadora, uma ideia inovadora e um negócio, uma empresa tradicional, tá bom? É por onde ela começa. Ela não começa pela ideia, ela começa por entender um problema que não está sendo sanado, tá? Então, um mantra que a gente usa muito na área de inovação é o seguinte: apaixone-se pelo problema e não pela sua ideia. A sua ideia não vale nada, correto? A gente vai entender então como é que funciona esse processo na prática. Por que é vantajoso? Por que é vantajoso você se basear e você se apaixonar pelo problema ao invés de você se apaixonar pela solução? Imagina o seguinte, imagina esse cenário onde você tem uma solução que você criou lá, um aplicativo, uma ideia, um software, não sei o que, um site que é incrível, que está na tua cabeça, e você está lá com aquilo na tua cabeça, você está apaixonado por aquela solução. É você, esse bichinho aí, apaixonado pela sua solução. Isso tem um problema muito, muito sério, que é você fica muito limitado sobre as possibilidades de ação. Eu vou te dar um exemplo. Se você der um passo atrás, começar a analisar isso não pela solução, quando você analisa pelo problema, olha só o que você está vendo na tua tela agora. Você vai perceber que o problema, ele é complexo e ele tem muitas soluções diferentes. São muitas as soluções que existem para esse problema. Solução 1, solução 2, solução 3. Quando você está apaixonado pelo problema, você tem uma visão do todo. Você percebe as possibilidades de solução e quando você estuda cada uma delas, você vai perceber que, de repente, a melhor solução, a solução mais rentável, a solução que dá sustentabilidade financeira para o negócio, não é a solução 1, mas sim a solução 3, por exemplo. E aí você percebe que você passou anos, investiu dinheiro, investiu tempo numa solução que não era a mais adequada, simplesmente porque você passou muito tempo apaixonado por ela. E quando você se apaixona pelo problema, você consegue ver isso de uma maneira mais ampla, mais holística, e você consegue fazer uma análise mais certeira. Tá bom? Então, como é que a gente constrói e valida essa sua ideia? Tá? Esse é o processo que a gente colocou para vocês aqui da Lean Startup. Então, a primeira fase vai ser a construção. Qual é a fase desse momento aqui? O que você vai ter que construir? Você vai ter que construir uma hipótese. Você vai construir qual é aquele problema que você acha que precisa ser resolvido. Qual é a dor que as pessoas têm e que não está sendo resolvida? Quando você tiver isso muito claro, a gente vai fazer então uma pesquisa de validação. O artefato, nesse caso, vai ser uma pesquisa de validação. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses artefatos agora, tá? O que a gente tem que fazer então nessa primeira fase? Você tem que descobrir qual é o problema que essas pessoas têm e que não está sendo resolvido. O que está incomodando? O que é que está fazendo a cabeça dessas pessoas ficarem ali preocupadas porque não tem solução, não existe uma maneira de resolver isso de uma maneira fácil.
E aí as pessoas têm que fazer o quê? Elas resolvem do jeito delas. Você tem que descobrir isso também, como é que as pessoas resolvem esse problema atualmente. Quando você descobre como é que as pessoas resolvem essa questão atualmente, do jeito delas, você vai perceber que existe um caminho, qual é o caminho e como é que se constrói esse caminho para fazer isso de uma maneira mais fácil. A sua solução, a sua ideia inovadora, ela tem que criar uma maneira mais fácil de se resolver aquilo que ele já está resolvendo manualmente do jeito dele. Então você precisa entender como é que ele resolve aquele problema para depois você pensar na tua ideia, como é que você vai resolver aquele problema de uma maneira mais fácil, mais rápido. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar para meus alunos é o seguinte: a tua ideia, a tua solução, ela tem que ser mais fácil e mais eficiente do que a maneira como ele já resolve atualmente. Porque se não for, ele continua usando a maneira dele que ele já está fazendo. Então, a ideia inovadora tem que ter essa sacada de tem que ser melhor, mais fácil e mais eficiente do que a maneira como se resolve atualmente, tá? Você tem que descobrir como é quais são os desejos dessas pessoas. O que eles gostariam que existisse e que não existe. Então, se ele tivesse uma varinha mágica lá, se aquela pessoa que está passando por algum problema, tivesse uma varinha mágica e dissesse, olha, eu quero que isso aconteça agora, eu quero que isso exista agora, o que seria isso? Porque esse desejo que ele gostaria que fosse materializado, de repente é esse o caminho para você construir a sua solução. Entenda o que ele gostaria que existisse e ainda não existe, tá? Esse pode ser o caminho. Quando você, então, perceber essas informações, você vai definir a sua hipótese e essa sua hipótese vai virar um roteiro de validação, que nada mais é do que um roteiro de pesquisa, tá? Então, você vai definir uma hipótese desse problema, o que você acha que é o problema, em uma frase, e depois você vai criar um roteiro de perguntas, um roteiro para você fazer a sua validação. Então, o que é essa validação de fato? Então, é uma pesquisa que você vai fazer com as pessoas que passam por aquele problema. Então, você vai usar formulário, você pode usar entrevista, você pode fazer uma observação em loco, né, no lugar onde as pessoas estão vivendo aquele problema. Você pode analisar estudos que já existem, artigos científicos, estudos empíricos que já existem, formalizados. Você pode fazer um compilado de tudo isso. Então, veja só que é um esforço bastante grande, você precisa estudar profundamente isso, mas isso é o caminho para você criar uma ideia inovadora, tá? Então, aqui alguns exemplos: formulário, entrevista, observação e estudos. Depois que você faz esse levantamento, aí sim a gente vai ter aqui eu trouxe para vocês aqui as etapas da validação, tá? Então, no primeiro momento você acha isso, você acha aquilo, você não tem certeza de nada. Depois você vai fazer a definição das suas hipóteses. Depois da definição das suas hipóteses, você vai fazer as entrevistas para validar ou não aquelas suas hipóteses. Depois que você analisou suas entrevistas, então você vai tentar identificar esses padrões, né? Os dados, as informações, o que as pessoas falam. Existe um grupo que fala isso, existe um grupo que fala aquilo, existe um grupo que pensa diferente. Você vai então aprofundar em cada um desses grupos, né, desses padrões que você descobriu das suas informações. Aí sim você de fato vai encontrar as dores reais que essas pessoas têm. Já vou adiantar para você que no maior número de vezes, a maioria das vezes, a hipótese que a gente levantou não é de fato a dor real que aquela pessoa tem, aquele grupo de pessoas passa. Geralmente a nossa hipótese ela é desbancada nesse momento quando a gente vai analisar os dados, tá? Então, depois que você analisou e encontrou essas dores reais, que nem sempre é aquilo que você pensou na sua hipótese, você vai escolher qual é a dor que tem o melhor potencial de mercado. Tá? Então, você analisa isso. Eu estou falando de potencial de mercado porque a gente está falando de uma solução que precisa ter uma sustentabilidade financeira. Ela precisa se manter sozinha, né, com os próprios recursos. Tá? Quando você, então, passar por essa fase de você fez a sua validação, você mediu, agora você vai aprender com os dados, é isso que a gente estava dizendo. Você vai analisar o que faz sentido e o que não faz. E perceba uma coisa, quando você analisar os dados, você vai ter toda a informação que você precisa para saber se você confirmou ou se você refutou a sua hipótese. E é muito normal ter a hipótese refutada, tá? Eu diria até que é muito melhor ter uma hipótese refutada do que confirmada nesse primeiro início da construção de uma ideia inovadora. Mas por quê? Como assim? Porque se você confirma a sua hipótese logo de cara, quer dizer que ou você teve uma ideia muito genial, incrível, que nunca ninguém teve, ou que você não fez muito bem a sua validação. E geralmente eu tendo a acreditar na segunda hipótese aqui, que é você não fez direito a sua validação. O que a gente precisa? A gente tem que fazer uma validação não para confirmar aquilo que eu acredito,
mas para detectar quais são os pontos fracos da minha ideia, correto? Então, para isso, a gente tem que entender quais são os pontos da minha hipótese que não estão adequadas, que não estão refutadas, tá? Então, faça uma validação sem estar querendo confirmar aquilo que você acredita, porque senão é uma validação furada, não vai funcionar, correto? Ok, depois então que você analisou a sua hipótese baseada nos seus dados, aí a gente vai voltar novamente para a fase da ideia. Mas a minha ideia é incrível, maravilhosa e ela não foi refutada. Não importa. Não importa, de todo modo, a nossa ideia precisa ser analisada novamente, porque agora você tem dados. Então você vai perceber se esses dados, o que esses dados indicam que pode melhorar ou que pode alterar na configuração da minha ideia. Tá? Então a gente vai trazer esses dados e vai novamente fechar o ciclo aqui. A gente está fechando o ciclo e a gente está analisando agora o que a gente pode melhorar na sua ideia. Na segunda iteração desse ciclo, porque esse ciclo vai ter que ser passado de novo, novamente, para a nossa ideia inovadora, nesse segundo momento agora, a gente vai construir um artefato para entregar valor para o nosso cliente, para a nossa pessoa que está passando por esse problema. E esse artefato, para a gente entregar valor, é o que a gente chama de mínimo produto viável, tá? Eu vou explicar para vocês agora. Quando você, então, teve a sua ideia e ela foi validada, agora a gente vai fazer uma simulação, como vai funcionar esse aplicativo, e você vai colocar na mão das pessoas para ver como elas agem, o que elas pensam, se elas utilizam bem, se elas utilizam mal, se elas conseguem utilizar e se aquilo faz sentido para elas, tá? Então o que a gente vai fazer é isso, a construção que a gente vai fazer é essa, a gente vai entregar valor, a gente vai resolver o problema daquela pessoa e essa pessoa vai com o nosso, através do nosso MVP, ela vai perceber se isso faz sentido ou não. Então vamos lá, vamos explicar de uma maneira mais direta. O que é o MVP? Eu falei para vocês agora há pouco, se você tem, por exemplo, a ideia de um aplicativo que leva uma pessoa do ponto A até o ponto B por um preço mais barato, tá? Então vamos dizer que a gente está criando um aplicativo para fazer transporte de pessoas de baixa renda. Tá? Um exemplo que eu estou pensando aqui. Ok, como é que você pode criar esse produto? Você vai agora gastar dinheiro, desenvolver, vai contratar um desenvolvedor? Não é para fazer isso. A ideia inovadora, lembra que a gente falou agora há pouco, é um processo iterativo que você tem que ter muito estudo, muitos dados, correto? Então nessa primeira fase você não vai gastar dinheiro desenvolvendo um aplicativo. O que você tem que fazer é, vamos criar um MVP, um mínimo produto viável, que vai simular como vai funcionar esse aplicativo antes da gente construir, tá? Então o que você está vendo aqui, a definição do MVP é a seguinte: o que é o produto viável, o produto máximo, aquele produto que tem todas as características incríveis que a gente gostaria de ter no futuro. Esse é o produto que você gostaria de construir. Só que a gente não tem dinheiro para fazer isso agora, a gente não vai fazer isso agora porque não é o momento. E o que é um produto mínimo? Produto mínimo é aquele produto que não tem nada, só tem uma cara, às vezes nem é bonito, o design é feio, é um negócio mais ou menos que a gente já deve ter visto por aí no mercado, que você não, sabe, que você usa uma vez, se você não gostou, você não quer nunca mais usar. Esse é o produto mínimo. A nossa questão aqui é o mínimo produto viável, ou seja, ele está no meio termo. Ele não é nem mínimo, porque ele não pode ser tão ruim assim, mas ele também não pode ser o máximo, porque a gente não tem como gastar dinheiro agora nessa fase de teste. Então a gente tem que estar no meio desse processo, ele é o mínimo viável. Ele tem que ser bom o suficiente para que as pessoas usem, resolvam o problema delas e atraia novos usuários, novos clientes ali, né? Novas pessoas que se interessem por isso, tá? Uma maneira muito simples de explicar isso é a seguinte, ó, pensa nessa imagem que você está vendo aí. Você tem uma imagem de 3 rosquinhas, né? 3 donuts. A primeira que você está vendo aí é o que seria a definição de um protótipo, tá? O protótipo ele não é palpável, ele está lá no papel, você consegue ver as medidas, você consegue entender o desenho dele, mas ele não é palpável, ele não resolve o problema. Qual é o problema nesse caso? Vamos imaginar que a gente tem uma pessoa que está com fome e o problema dela é essa, a dor dela é essa, ela está com fome, ela precisa resolver esse problema. Com um protótipo eu não consigo resolver o problema dela, certo? Não consigo. Pensa no produto final ali, o produto viável, né? O produto final que é o nosso sonho, onde a gente gostaria de atingir. Aquele produto, ele vai custar dinheiro, ele vai custar tempo, uma demanda de matéria-prima que a gente ainda não tem. Então, como é que eu vou testar essa demanda? Eu vou testar com o mínimo produto viável, que é esse que você está vendo no meio. Ele não é tão incrível igual o produto final, mas ele também não é tão ruim
e pouco palpável como é o produto inicial ali, o protótipo, tá? Então é esse meio termo que a gente estaria. A gente vai construir um produto com as características mínimas para atender o nosso cliente inicial. E só depois a gente vai melhorando esse produto até chegar no modelo que a gente gostaria. O outro exemplo que eu gosto de usar é esse aqui. Olha só que interessante. No primeiro, vamos imaginar então que a gente tem aquela ideia que eu falei. Eu quero resolver o problema de transporte do ponto A até o ponto B. Acontece que se eu crio, por exemplo, só a roda de um carro, só com a roda a pessoa não consegue ir do ponto A para o ponto B. Depois eu crio lá os eixos, tá? Uma parte do carro, ela não consegue ir do ponto A para o ponto B. Agora você está vendo ela com o motor. O que ela faz com o motor? Ela não vai. Só que esse é um processo que eu fui construindo um produto até eu chegar no carro. Então, conforme eu fui construindo esse carro, somente na última etapa, com o produto pronto, é que a pessoa consegue usar e resolver o problema dela. Então você veja, na fase 1, na fase 2, na fase 3, ela não consegue resolver o problema. Eu passei todo o tempo da construção do meu produto sem resolver o problema do meu cliente. Eu só resolvi no final, quando o carro estava pronto. Mas ideias inovadoras, elas têm outro processo. Elas têm esse processo aqui, ó. Eu vou construir o mínimo produto viável para ela, para resolver o problema dela, do ponto A até o ponto B. Então, como é que eu resolvi esse problema? Com um skate. Eu trouxe para ela um skate. É simples, é feio, não tem muita segurança? Tudo bem, mas resolve o problema e eu já vou começar a sentir a demanda, vou começar a sentir o feedback do meu cliente. Com o feedback dele, eu melhoro o meu produto e agora eu já tenho, por exemplo, um patinete. Agora você está vendo aí, ela andando de patinete já está resolvendo o problema dela. É claro que ainda está longe do produto final, mas perceba que ela já está com o problema dela resolvido. A mesma coisa na fase 3. Agora com os feedbacks, com a melhoria, eu consigo agora resolver o problema do meu cliente com a bicicleta. Eu vou melhorando, cheguei até a fase 4, agora o meu produto virou uma moto. Até que eu chego de fato na fase 5, na última etapa do meu produto, que agora ele virou um carro. Perceba que em todas as etapas o meu cliente teve o problema resolvido. É essa a lógica do produto oriundo de uma ideia inovadora. Ele tem que resolver o problema do cliente desde o primeiro dia. Tá? Então essa é a grande diferença de um produto baseado em problema daqui aquele tradicional que é baseado em uma ideia. Tá bom? Quando a gente tem o MVP, a gente faz o teste da viabilidade técnica, da viabilidade lógica, da viabilidade do conceito do seu produto. Então o MVP serve para isso, para você testar a viabilidade e a demanda, porque quanto mais gente pedir, solicitar, gostaria muito de usar o seu produto, isso é uma maneira de você testar e comprovar a demanda, tá? Eu estou deixando aí o link do vídeo do Thales Gomes, que ele é o fundador da Easy Taxi. Mas eu vou contar a história para vocês bem rapidamente. Sabe como é que ele criou um MVP do produto dele? O produto dele nada mais é do que a Easy Taxi, que é um aplicativo gigantesco no Brasil. É como se fosse um Uber, mas ele é para táxi, especificamente para táxi, para os taxistas e tal. Olha só que incrível, a maneira como ele criou o MVP dele foi exatamente como a gente estava conversando aqui. O MVP dele, quando ele não tinha nada, a primeira vez que ele pensou nessa ideia, o que ele fez? Ele construiu um formulário do Google, e ele espalhou esse formulário na região, em vários sites, em vários lugares, para as pessoas que moravam próximo dele ali. Então, quando a pessoa queria um táxi, ao invés dela ligar, fazer alguma coisa, ela entrava nesse formulário e falava: olha, eu estou aqui em tal lugar, estou usando a roupa amarela e quero um táxi para ir para tal lugar. E enviava isso no formulário. Apertava o botão e... Quando essa pessoa mandava essa informação, caía no e-mail dele. Ele olhava aquela informação e falava: tem uma pessoa X com roupa amarela em tal lugar e quer ir para tal lugar. Ele ligava para os táxis daquela região, ligava manualmente, falava: olha, você pode levar essa cliente X, uma roupa amarela, não sei o quê? Posso, vou lá. O taxista ia, levava a pessoa do ponto A para o ponto B. Depois um tempinho depois ele ligava de volta: deu tudo certo? Você chegou com segurança? Deu, muito obrigado. Beleza, ele dava um check. Conseguiu resolver o problema dele. Ele conseguiu criar a simulação de um aplicativo usando o formulário do Google, que é de graça. Quando ele percebeu, tinha 100, 200, 300 pessoas usando o formulário dele, e ele conseguiu testar a lógica, testar o modelo de negócio e conseguiu testar a demanda. Entende? Então, essa que é a essência do mínimo produto viável, né? Que é essa fase que a gente está discutindo agora. Você não tem que gastar dinheiro com a sua ideia. O que você tem que gastar é como é que eu posso resolver o problema dessa pessoa
sem de fato gastar dinheiro, para eu testar a viabilidade e a demanda. Com as ferramentas que eu tenho disponíveis, a internet, eu posso usar formulário, eu posso usar, enfim, pode usar muitas possibilidades, sem gastar dinheiro. Só depois que você de fato confirmou, aí sim você começa numa outra fase de construção, de repente você consegue investimento e fica inclusive mais fácil de você achar investimento quando você já tem a sua ideia validada, tá bom? Então o ciclo vai continuar depois que você testou, criou seu MVP, criou esse artefato para analisar a viabilidade e demanda. Você vai medir os resultados, com esses resultados você vai aprender com os dados, o ciclo continua até você voltar a analisar novamente a sua ideia e ver se a sua ideia faz sentido, continua, o que ela precisa ser melhorada, o que pode ser analisado e configurado novamente, tá bom? Mais uma vez, para a gente encerrar, o que você tem que fazer é se apaixonar pelo problema e nunca pela sua ideia, tá bom? Isso é o recado que eu deixo para vocês, para a gente finalizar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu fico à disposição para vocês, para a gente trocar uma ideia, conversar. Eu ajudo muitos dos meus alunos também com as suas ideias inovadoras, né? Como é que a gente pode construí-las desde o zero, tá? Eu estou disponível lá no Instagram e também no TikTok, ali no @Prof. Mauro Júnior. Quero agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, né, ao EGC, o Centro de Síntese e ao Projeto MAB, lá do IGTI. Muito obrigado.